Agora vou contar uma história. Era uma vez o tempo em que ouvir histórias era conhecer o mundo em poucos minutos. Viajar no tempo por meio da imaginação e viver apenas alimentando os sonhos. Fim. Bom, menor que essa história, infelizmente, é a vontade e interesse pela leitura. Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. No programa TV Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre contação de histórias e a importância da leitura. Aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a atriz e contadora de histórias, Elaine Quió, e também a turismóloga e contadora de história, Carol do Brasil. Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-la aqui. Igualmente, prazer todo meu. Carol do Brasil, também seja muito bem-vinda. Gratidão. Vou começar perguntando o que é contação de história, porque a gente ouve esse termo e a gente fala que é contação de história. O que é? Como é que vocês definem o que é contação de história? Bom, ao meu ver, assim, na verdade, todos têm um pouco de contador de histórias, né? Desde uma mãe que conta história para o seu filho, um professor que conta histórias na escola, todos nós temos um pouquinho de contadores. Tem os que, como nós, né, a gente conta para muitas pessoas, né? Mas a gente, na verdade, está mediando a história, pode ser ela uma fábula, uma contação de uma verdade, né? Uma lenda, mas contando isso para outras pessoas, né? A gente está mediando, levando essa história para outras pessoas, né? A história, ela deveria ser, assim, ter uma ênfase maior, assim, né? Começando na família, começando pelo bairro. Antigamente era comum a gente ver as pessoas sentadas do lado de fora da casa, sempre contando um caos. Não é fofoca, né? É o que eu falo, assim, é uma história, conta história, diferente. Mas eu acho que as cidades de interior, ela tem um pouco mais disso. Então, assim, aqui tem vários contadores. Então, a gente, com isso, pega alguns contos e vai passando adiante para, né, continuar com isso, que é o que vem se perdendo um pouco, né? Então, contar história é o simples fato de passar para frente aquilo que você vivenciou ou ouviu. Não só de livros também, né? Mas daquilo que você também captou. Eu já pergunto, tem algum segredinho para poder ser um bom contador de história? Não, na verdade eu acho que você tem que tomar a história para si, né? Pegar a história e passar com as suas palavras. Não precisa seguir exatamente o que está escrito, porque muita gente pega apenas para ler a história. O contador, ele vai contar e pode colocar as suas palavras, as suas emoções naquela história, pode até mudar um pouco a história para deixá-la mais interessante, mais assustadora, talvez, né? E por isso que ela disse até dos causos, né? É porque cada um até tem aquela famosa, quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso. Porque a história, ela pode ser contada de várias formas, a mesma história. E acho que isso que transforma o contador, né? Em um contador mesmo de histórias. O bom contador é aquele que também não deixa a história morrer, sabe? Assim, não deixa a história... E também não fica enrolando muito, que acaba fazendo com que os espectadores percam o interesse por aquele assunto, né? Então, o bom contador é aquele que consegue, com dinâmica, né, passar aquilo adiante, né? Conhecer bem os fatos para poder, né, a qualquer momento, de repente, mudar, né? Uma pessoa criativa, tem que ser bem criativa. E se a história for boa, eles passam para frente, né? Principalmente, já contei histórias que a criança ouviu ali na apresentação e depois ela contou para os pais. Foi em casa, contou. Eu lembro até que uma mãe, uma vez, que era conhecida minha, falou assim, que meu filho foi com a irmã dele mais velha e contou história. Eu vim aqui assistir porque eu queria saber, porque ele contou com tanta convicção, ele falou tão bem do lobo mau, né, que ele queria conhecer, ela queria conhecer o lobo para saber como que era aquele lobo mau, se ele era mau, como que ele gostou tanto. Mas foi a forma da história que foi contada, né. No início aqui do programa eu falei, nessa pequena historinha, né, que eu simulei aqui, que a leitura do brasileiro tem diminuído, ou seja, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Como é que vocês veem a relação, né? Existe uma relação entre leitura e contação de história, e contação de história e leitura, e qual a importância de que vocês recebem um dado como esse, onde 44% não lê e 30% nunca comprou um livro sequer? A contação de história, ela se diferencia, assim, né, relacionada com a leitura, ela se diferencia pela captação. A contação de história, ela é
auditiva, visual, é uma outra forma de captar. Enquanto a leitura vai do foco e da concentração de quem está lendo. Então, assim, sim, uma coisa, né, tá junto com a outra, mas é muito importante, assim, a gente começar a perceber o porquê que os nossos brasileiros não estão lendo com tanta frequência, né? Falta um pouco, assim, da gente começar a ver, assim, não precisa ficar só lendo assuntos, ou best-sellers, ou assuntos muito, né, assim, enfim. Rebuscados, bem... não, tem que começar o pessoal a perceber que você pode pegar um assunto que você gosta, então você vai e leia romances, prefere romances, por ser uma história que vai, né, começo, meio, fim, desperta imaginação. Então, assim, falta um pouco, assim, o exemplo, né? Porque uma criança em casa não vai ler se ela não vê o pai lendo, se ela não vê o irmão mais velho lendo, se ela não tem aquele convívio com pessoas que estão sempre lendo. Então não vai nunca despertar o interesse dela. Tampouco aquelas que chegam na escola e falam, você tem que ler esse livro. A obrigatoriedade, né? Então... eu acho também que tem que... assim, a tecnologia, ela ajudou, mas também atrapalhou. Da mesma forma que você encontra qualquer título na internet... faz com que, por exemplo, a pessoa vai ter que contar a história de um livro, ela pega o resumo, lê só o resumo e nunca tem nada guardado em casa para folhear, para poder mostrar para outras pessoas. Então, dessa forma, a tecnologia também atrapalhou. A gente até sempre tenta mostrar, falar, olha, tem um livro, assim, e dar opções. Você não quer ler um livro que seja literário, ler um clássico, pode ler um gibi. Gibi também tem história, né? Porque as crianças adoram gibi. Então, tem que dar opções, né? Que, às vezes, uma simples revista, um jornal é uma leitura. E sempre tem histórias dentro do jornal, né? Então, eu falei assim, não gosta de ler... livros grandes de 500 páginas, mas ler histórias menores, pequenas, né? E acho que até ajudou para o lado dos filmes, que muita gente assiste filmes e chega lá, eu vi muitos jovens lendo aqueles livros grossos porque gostou muito do filme, se apaixonou pelo filme e voltou a procurar o livro para conhecer mais a história. Então tem que ter esse incentivo, tanto em casa, da família, na escola sempre, né? Que já vejo que tem, mas não deixar isso morrer. E, claro, levar a teatros, essas coisas, para conhecerem histórias e motivar a leitura, procurar conhecer muito mais, né? Houve um tempo que, até o famoso Era Uma Vez, né, esse clichê do início de contação de história, que surgiu lá em 1330, se não me falha a memória, essa expressão. Houve-se um tempo que a contação de história realmente era mais lido, né? Mas eram aquelas pessoas que já tinham uma bagagem muito grande, que contavam a história de uma forma especial, né? Muitos de nós crescemos assim, os pais, os avós, os tios, contando história dessa forma. Tinha aquela ainda cultura de, vou colocar a criança para dormir, então vou ler uma história para a criança. Hoje já é completamente diferenciado. Mas vocês acham, por exemplo, que a própria leitura, ela é base para que você possa contar algo, já que você tem que contar alguma coisa, visto que quando você chega para uma criança e pede para ela contar de fato o que aconteceu com ela, ela não consegue muitas vezes, muitas delas, ou uma pesquisa até dos Estados Unidos comprovando isso, que elas não conseguem narrar o que elas estão sentindo ou o que elas viram ou que vivenciaram, justamente porque não encontram as palavras. E onde é que estão essas palavras? Na leitura. Então vocês acham que realmente essa falta de leitura pode prejudicar também, de uma forma geral, essa parte de você ter a imaginação para você estar contando alguma coisa? Bom, ao meu ver, eu acho que a leitura ajuda muito. Que contar histórias todos podem, né? Pessoas que não sabem ler, elas contam histórias. Mas a leitura, ela não só ajuda a contar uma boa história, quanto aumenta também o repertório das histórias, né? E eu acho que quanto mais se lê, mais se aprende, né? O vocabulário aumenta, conhece muitas palavras, então você consegue prolongar uma história. Então, acho que ajuda muito nessa parte a leitura, né? E, claro, quem lê, aprende, quer contar, né? Para um amiguinho, não é mesmo? O grande lance é fazer o envolvimento. Eu tive uma experiência uma vez na escola e eu fui falar sobre a Inconfidência Mineira, sobre o porquê do feriado de Tiradentes. Quem é esse tal de Tiradentes? Né? Quem foi realmente essa figura? E como é um pouco complexo, né, a história, né, e tem um pouco a ver até com o momento que estamos passando, né?
Então eu achei interessante fazer dessa forma, dos antigos, né? O que a gente faz com as crianças na cama. Eu ia lendo, como se aquilo fosse um livro que eu escrevi, né, do meu jeito, e eu ia lendo. E eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, será que as crianças vão focar, né? Porque senão elas não vai ter aquela coisa, né, teatral, é mais a leitura mesmo. E eu me surpreendi, porque eles ficaram assim, aqueles olhinhos, sabe? E você contar uma história lendo ativa aquilo na cabeça da criança, do jovem, do adulto, quem estiver ali, o tipo, nossa, eu posso ler de uma forma diferente. Não preciso só ler seguindo as palavras, seguindo as frases. De repente, né, posso ler de uma forma, tipo, como se eu estivesse mesmo dentro ali do livro. Então, é interessante a gente, quando vai falar para uma criança, né, que é o início, né, a sementinha que a gente planta, é falar assim, você não precisa correr palavras. Busca ali dentro daquele texto a fantasia daquele momento, que é o que vai transformar mesmo a nossa situação toda. Situação, verdade. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é contação de história. Bom, eu pergunto para você o seguinte, existe diferença entre contação de história e uma peça teatral, por exemplo? E qual é essa diferença na visão de muitos? Bom, eu sou atriz há mais tempo que eu sou contadora, eu posso dizer assim. Eu trabalho com teatro e vejo assim no teatro a arte de representar a história, né? Não só vou contar, eu vou representar, eu sou uma personagem da história, né? E que muitas vezes é encenada em palcos, na maior parte das vezes tem um diretor, tem outros atores ou não, já fiz monólogo, mas eu estou representando, eu sou uma personagem. O contador de histórias não, ele não precisa ser a personagem, ele conta de vários personagens, ele pode ter apenas um banquinho e contar, uma cadeira, né? Contar, ou ele pode ler, né? Ler, ele mediar a história, mas na maior parte do tempo ele vai contar a história dos outros, mas ali, a pessoa, sou eu, Elaine, que vou contar a história, e eu posso contar uma história real também, não precisa ser, eu posso mudar um pouco a história do meu jeito, porque sou eu a contadora. Então eu posso desenhar, fazer barulhos, suspenses ou não, então eu não preciso de ser a personagem dentro da história, né? O contador, ele viaja, né? Ele pode ser o personagem, ele pode mudar a voz. E a gente vai usando algumas formas das peças teatrais para poder captar mais a atenção das pessoas, né? Eu sou bem amadora nesse caso, então, assim, eu vejo como formas diferentes também, né? Justamente por esses pontos que a Elaine falou. Mas usar das tecnologias atuais que a gente tem, né? Com... como que fala? Projeções, som, isso tudo desperta. Mas o contador, basta ter pessoas ao redor, né? Eu costumo dizer que eu sou contadora desde criança, né? Se deixar, eu fico aqui, blá, blá, falando. Muito bom. Forrest Gump. Aí eu já pergunto para vocês o seguinte, como é que vocês se preparam? Como é que é a preparação de vocês para contar histórias? Como é que é a sua preparação, Elaine? Como é que é a sua preparação, Carol? Bom, primeiramente, tem que conhecer muito sobre aquilo que você vai contar. É até legal algumas coisas você... Hoje a gente tem o santo Google, né, cara? Que você digita ali e sai tudo lindo, para ampliando sobre aquilo que você vai contar. Para se caso alguém interrompa, que às vezes tem, que essa é uma das diferenças também da contação e do teatro, ali o tempo todo, né, junto com o público, eles podem interferir a qualquer momento ou não, né? Mas conhecer aquilo que você vai passar, e depois eu faço uma concentração, não incorporo nenhum personagem, muito pelo contrário, só faço um contato com o ambiente, respira e vai, e viaja. Bom, eu já sou contadora de histórias de vários jeitos. Eu conto muita história para os meus alunos. Eu geralmente peço para eles escolherem o tema, dou vários livros, vários temas para eles escolherem e falo qual a história que vocês querem. E às vezes eu entro um pouco na história, mas como contadora mesmo, coloco uma ação, um suspense, né? Puxa um pouco para o lado do teatro, né? Mas também, assim, gosto de contar para poucos ali, então uma coisa mais íntima, mais para pegar criança, ilustrar um pouco, às vezes com alguns objetos, né? Da vida para objetos inanimados, mas assim, o contar para mim acho que é até um pouco mais fácil do que o atuar,
Porque o contar, nada mais do que conhecendo a história, você passa a história, né? O atuar, não, a gente tem que entender muito o lado do autor, do diretor, né? E depende, às vezes, muito de outros atores em cena. E, assim, é tudo marcadinho, ensaiado muitas vezes. Não que a contação não seja, mas a partir do momento que você conhece bem a história, você conta, né? Eu já ia te perguntar justamente isso, né? Quanto de ator tem no contador de história? Tem muito de ator ou não? Existe uma diferença muito grande nessa área. Vocês já falaram mais ou menos, mas o quanto de influência dessa cênica, né? Não sei se eu posso chamar dessa forma, mas na hora de contar a história, é importante que tenha essa influência ou interrupção por parte do ator ou não? Não, ao meu ver, não precisa ser ator para ser contador. Muito pelo contrário, tem contadores que nunca atuaram na vida e são excelentes contadores. No meu caso, eu comecei como atriz há 20 anos, né? Eu trabalho, fiz peças infantil, adulta, comédia, tragédia, drama, mas a contação iniciei mesmo em 2010, né? Eu entrei no grupo Contação de Histórias com uma outra atriz, a Rosemara Santos, que me trouxe um pouco desse mundo de contação de histórias, e a gente começou a trabalhar muito com o público infantil, e até então muita gente falava assim, nossa, mas contação é só para criança, mas não é. Tem contação para adulto, tem contos eróticos, né? E então eu fui conhecendo esse mundo, fui fazendo pesquisa e vi que a minha contação ainda era muito pro lado do ator, né? Eu apresentava um teatro para contar histórias. E nesse meio tempo eu tenho trabalhado para ser apenas uma contadora, né? Então, assim, não precisa ser ator para ser contador. E não que o ator também não possa ser um contador de histórias. Eu concordo plenamente. Agora, eu perguntar a vocês o seguinte, as pessoas que estão ouvindo, né? Como é que vocês veem a reação? Tanto das crianças, você falou que não é, seria uma pergunta minha também, com relação a isso, não, a história não é só para criança. Não. Tem para a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, até contos eróticos, como você disse. Como é que é essa troca, né? Para quem está contando, vocês como contadores de história, como é que é a troca entre vocês e os ouvintes, por exemplo? Para mim é maravilhoso. As crianças ficam assim, e os adultos ficam, ai, esperançosos, assim, sabe? A não ser que seja de contos de terror, que os adultos têm mais medo que as próprias crianças. Recentemente eu participei do projeto Mini Shakespeare e a gente trabalhou com William Shakespeare para criança, né? Contamos histórias de Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth, para criança. Daí muita gente criticava, falou assim, mas como vocês vão contar tragédia, morte, né? Só que assim, as crianças receberam tão bem e elas entendiam, levavam... Porque as crianças também, elas também têm que ver esse outro lado, né? E elas receberam muito bem, elas entraram na história, participaram, iam no final falar e contar e voltavam para assistir outras peças, outras histórias. Eu falei assim, a criança, ela entende, ela absorve muito, né? E os adultos também. Eu já contei Chapeuzinho Vermelho para criança que os pais, os avós vieram e falaram, nossa, me remeteu à minha infância, né? Eu não ouço essa história há 30 anos e eu pude reviver a minha infância aqui ouvindo a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu acho muito legal. E você, Carol, como é que é o sistema de troca? É isso, né? Eu fico mais impressionada são com os adultos mesmo, né? Que você vê naquele olhar assim, tipo, nossa, ainda há esperança, sabe? Os pais que levam as crianças, né? Que isso é muita diferença já. Mas eu gostaria de poder, assim, entrar no meio da comunidade mesmo, que essa troca, assim, ainda eu não tive. Eu tenho experiência bem curto tempo, né? Então, mas foi aqui mesmo na cidade. Então, são pessoas que estão mais conectadas, né? Agora, pra gente poder ir num lugar onde ninguém nunca ouviu, essa é uma experiência que eu ainda quero testar. Pra ver essa reação, né? Se ela é contrária, talvez, a criança ficar com aquele olhar de esperança e o adulto ficar compenetrado, né? Que aqui já é o contrário, a criança ainda tem aquela... Que são, né, que aqui no centro a gente ainda tem, né, é diferente isso, né, as crianças que têm mais acesso, mais oportunidades, elas captam de uma forma diferente. Quando algumas vezes eu participei do projeto Guri na Roça, e lá é completamente diferente. As crianças, às vezes elas têm a mesma idade e elas se comportam de maneiras completamente diferentes, devido à falta de oportunidades, à falta de alguém olhar e falar assim, sonha, imagina,
pensa, né? Dá para mudar, né? A gente tem que pensar que a mudança vem de pequenas situações. Seja de contar uma história, olha, antigamente, né? Já desperta aquilo. Então, eu fico surpresa, assim, mais com a reação dos adultos do que das próprias crianças. Maravilha, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje o nosso tema é contação de histórias. Estamos recebendo aqui Elaine Quió, que é atriz e contadora de história, e também a turismóloga e também contadora de história, Carol do Brasil. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com mais histórias para você aqui na TV Câmara. Continue com a gente.